Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer gráficos temáticos utilizando imagens, certo? Isso não é muita novidade, mas nesse gráfico nós vamos utilizar três imagens, uma mesma imagem nós vamos cortar em três para que ela fique corretamente dimensionada. Como por exemplo, no caso, vamos fazer, são uma rede de hotéis, nós precisamos graficamente mostrar ela com hotéis, né, com imagens de hotéis dentro do gráfico, onde nós vamos ter a base do hotel, as janelas dos quartos, e em cima nós vamos escrever hotel, e vai ficar tudo dimensionado corretamente, independente da quantidade, do tamanho de cada gráfico, certo? Esse que é o grande truque dentro do nosso gráfico. Então a gente vai aprender passo a passo como a gente fazer isso, de uma forma super rápida, 10 minutinhos ali, legal. Então entre os dias 18 e 28 de julho, vai ter um super treinamento, a Masterclass com a Karen Abessi da T2T, a rainha dos dashboards aí e tal, e ela vai ensinar muitos truques, muitas dicas, muitas aulas impressionantes a respeito de dashboards, certo? E por isso que eu estou fazendo esse gráfico aqui, para te lembrar disso, tá certo? Então inscreva-se, é gratuito esse Masterclass, basta você se inscrever aqui embaixo, tem o link aqui embaixo, gratuito, imperdível, realmente imperdível, tá? Dia 18 a 28, para dar um up na sua carreira, tá certo? Então é isso, sem mais. Vamos ao gráfico então? Vamos lá? Então vamos criar um gráfico para uma rede hoteleira, certo? Eu botei alguns nomes de hotéis aqui, e aqui eu tenho um exemplo de imagem, onde nós vamos cortá-la em três pedaços e vamos fazer com que o gráfico apareça. Como assim três pedaços? Bom, a base, as janelas, que vão ser o tamanho do gráfico, né? Que vão mudar o tamanho do gráfico, e aqui o topo, certo? Então, nós vamos montar o gráfico. A base de dados que eu preciso é essa daqui, por exemplo. Tá bom? Aqui você coloca a informação que você quiser, o nome que você quiser. Vai ter uma base que vai ser um tamanho fixo, um valor fixo, por exemplo, eu botei 100. Um valor, que aí sim, esse valor varia, certo? E o topo, certo? Então, o tamanho que você tem que ter. A base, a linha tem que ser a mesma para todos, por exemplo, de 100 em 100. Certo? Para ficar correto. Perfeito? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar essa imagem e nós temos que cortá-la em três pedaços da base, aqui a linha no meio, e o topo. E todos esses pedaços têm que ter tamanhos iguais. Perfeito? Então vamos copiar essa imagem aqui. Eu vou abrir o Paint. Espera um pouquinho. E, novo. Eu vou colar aqui. Ok? Então, para mim pegar essa base e fazer do tamanho da janela, eu preciso tirar a janela, né? Para fazer um tamanho correto, fazer o tamanho certo. Então, eu vou vir aqui, vou arrancar essas janelas aqui e vou pintar elas novamente. Vou pegar a cor e vou pintar elas novamente. Legal? Vou pegar essa imagem, vou tentar trazê-la para cá novamente. Colei aqui. Legal? Então, nós temos aqui para pegar a nossa base. Vamos copiar de novo esse cara aqui. Vamos colar aqui para o lado. Aqui. E mais uma vez. Para a gente manter aquela imagem como padrão. Certinho? Legal. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é estabelecer o nosso tamanho da imagem. Como a janela vai ser o tamanho de tudo, então vamos começar por ela. Formato de imagem. E nós vamos clicar em cortar. E aqui a gente consegue cortar essa imagem do tamanho que a gente quiser. Eu vou colar assim, vou cortar ela assim, tem que deixar um espacinho para ficar legal, o espaço entre as janelas, né? Tudo mais. Então assim tá bom, certo? Quando terminei, eu vou clicar fora. Ele já cortou. Agora a gente vai colocar exatamente aqui embaixo, certo? E vamos cortar essa imagem também. Clique em cortar e reduz ela até caber aqui. Certo? Cliquei aqui. Legal. Mesmo tamanho. E agora o cabeçalho aqui em cima. Vamos botar ela para baixo, essa imagem. Certo? Vou botar assim. E agora a gente vai cortar ela também. Formato de imagem. Cortar. E puxa para cima. Até o ponto onde a gente vai cortar. Legal? Cortar aqui. Se você quisesse puxar um pouco para baixo, cortar aqui e depois cortar em cima. Como você quiser. Certo? Depende da tua imagem. Legal? Tá pronto então. Legal, já temos os três pedaços todos do mesmo tamanho. Primeira parte. Segunda parte, vamos criar o nosso gráfico.
Vou selecionar a nossa base de dados, a nossa tabela, lista de dados. Vou dar um Alt F1. Ele vai criar automaticamente esse tipo de gráfico aqui. Certo? Nós vamos mudar então esse tipo de gráfico. Pode clicar aqui, por exemplo, alterar tipo de gráfico e vamos colocar coluna empilhada. Certo? Coluna empilhada e vamos mudá-la aqui, ó, para esse tamanho aqui mesmo. Certinho? Vamos dar um OK. E tá aqui, ó, o 100, o 1000 e o 100 novamente. Ok? Então agora a gente vai preencher esses 3 campos aqui com imagens. Certo? Isso aqui está atrapalhando um pouquinho. Vamos botar para cá. Opa! Vamos botar para cá. Certo? Vamos pegar a base. Copiei a base, cliquei no de baixo e colei. Automaticamente, essa imagem já vai fazer parte do nosso gráfico. Ele já muda automaticamente. Muito prático de mexer dentro do Excel isso aqui. Copiei aqui e colei aqui. E ele já faz automaticamente também. Copiei o hotel, a mensagem, joguei aqui, já está pronto. Certo. Agora vamos ajustar essa imagem, porque a janela ficou totalmente bagunçada aqui, né? Certo? Você vai dar um botão direito aqui, formatar série de dados, balde. Já está no preenchimento com imagem ou textura, no momento que a gente colou, ele já mudou isso. A gente desce um pouco e muda para empilhar e dimensionar com. Certo? Quando a gente faz isso, ele vai perguntar a unidades por imagem. Quantas unidades vão ser? Ele está 1. Então, no caso, nós vamos mudar para 100. Por que 100? Porque é o tamanho que a gente estabeleceu aqui, ó, a cada 100. 100, 100, 100, 100. Então, cada vez que você vai mudando o tamanho aqui, você vai lembrar que é sempre o tamanho 100. Certo? Lembrando até aqui embaixo, olha só. Todos estão do mesmo tamanho. Por isso que proporcionalmente ficou tudo correto. Cliquei aqui agora e eu consigo mexer para melhorar esse espaçamento. Mudei aqui, mudei o espaçamento para 100. Por exemplo, ele já vai ficar um pouco melhor. 50 vai ficar um pouco... Depende do teu gráfico, da forma como você quer esse teu gráfico. Eu acho que o 50 estava até um pouco melhor. Mas tudo bem. Certo? Aí você pode ajustar ele do tamanho, da forma como você quiser. Olha, esticar um pouco assim, acho que vai ficar melhor mesmo. Assim, ó. Então. E daí você pode colocar o título dele. Nem precisa ser dessa forma, né? Você pode fazer... usar várias outras formas de você colocar esse título, por exemplo, colocar ele mais para cá. Você consegue colocar também os valores, né? A soma desses valores você consegue mudar essa lista de dados, adicionar rótulo de dados, você consegue mudar esse rótulo de dados. Por exemplo, tem rótulo de dados aqui. Por exemplo, você consegue mudar essa opção de rótulo de dados para que ao invés de centro, por exemplo, sistema de base externa, ó, base externa, você pode ir mudando ele e ajustando de acordo com o que você quer, certo? E daí aqui no total, por exemplo, você consegue inclusive mudar esses valores, você vai ajustando de acordo com o que você deseja para esses dados aqui. Perfeito? Legal. Inclusive, por exemplo, a gente consegue colocar esse valor, por exemplo, esse valor aqui, aparecendo no topo desses valores aqui, dessa lista. Cliquei aqui, deve vir valor a partir das células, vai selecionar então o valor da onde você quer, vai dar um OK, certo? E já está aparecendo ali, vai desmarcar esses. E daí, claro, né? No caso, a questão aqui, ele não permite, mesmo que você bote base interna, não vai ter jeito. Isso que você vai ter que pegar um por um e puxar ele para ajustar, né, a posição dele, certo? Mas não importa. A questão toda é mesmo essa questão do gráfico, né, da imagem, de como ela funciona de uma forma perfeita. E daí você usa um pouco da sua imaginação, né, e também do seu negócio, de como você utiliza essa informação. Você pode ser adaptada para qualquer situação aqui. Lembrando sempre essa questão das unidades, né, do tamanho ser igual, esses detalhes que eu falei aqui, para ficar tudo perfeito, certo? Como a gente não precisa mais dessa informação, dessas barras ali, a gente pode dar uma ajustadinha aqui, fica bem mais legal o nosso gráfico assim. Então agora ele está um gráfico totalmente personalizado de acordo com um negócio para hotéis, por exemplo, né? Aqui para um exemplo, e você pode usar ele para qualquer outra situação que você tenha então também. Legal? Então é isso. Um forte abraço. Né? Se você ainda não é assinante desse canal, assine gratuitamente, lógico.
clique ali em inscrever-se, né? Dê um like, deixe sua mensagem, veja o que você acha desse vídeo, certo? E até o próximo vídeo. Forte abraço!